Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, turminha. Espero que tenham passado aí um excelente recesso, tá? Espero que vocês aí tenham tido um tempinho aí para descansar, para refletir, tudo bem, né? Todas as coisas. E essa semana, tá? Que vocês devem estar assim meio que, poxa, mas a gente não ia mudar agora para teatro? Não, nós vamos mudar, calma um pouquinho, estamos nos organizando, como tudo, né? Estamos nos organizando, mas eu decidi fazer essa semana uma aula só para dar aquele fechamento, tá bom? Então, inspirem, nós estamos começando agora a nos reorganizar, esperem que teremos boas surpresas agora, tá? É sempre, um grande prazer tê-los de volta, tá bom? Então, olha só, muita gente, quando chega para mim, né, fala assim, professor, mas eu vi as músicas, mas o que que eu preciso? O que eu preciso para responder às questões lá na hora da prova do PAS também, que é outra incógnita, né? Mas o que a gente precisa para responder às nossas questões no PAS? Então, gente, vamos falar agora alguns tópicos. O que a gente precisa, né? A primeira coisa é conhecer a música, conhecer o seu contexto histórico, conhecer o período, conhecer sobre como e o que ela fala, como ela está inserida em um contexto histórico. Isso é muito importante a gente entender. E mesmo, por exemplo, que seja uma música nova, é uma música moderna, mas se tiver algum elemento da música passada, né, de um período passado, é muito, muito importante que a gente entenda esta contextualização histórica. Uma outra coisa é a temática. É claro que tem obras que não têm uma temática muito bem definida, mas eu posso garantir para vocês, escolher o tema, tá? É muito importante. Quando as pessoas que escolhem as músicas, elas ouvem aquela música e falam, poxa, essa temática é muito, muito legal. Então nós temos muitas músicas que estão no Paz pela temática. E aí nós podemos, né, ter a interdisciplinaridade com literatura, com geografia, com história, justamente por causa da temática. Essa questão de abranger muitas disciplinas em uma obra é muito importante que a gente entenda, que nós possamos abrir nossa cabeça, abrir nossos horizontes, porque as questões de música, elas não apenas podem cair como questões de música, ela pode cair em várias outras disciplinas. Uma outra coisa é conhecer o autor. É interessante, sim, conhecer detalhes sobre o autor. Então, você faz aquela pesquisa, fala, por exemplo, de um compositor erudito, o que ele fazia, o que o impulsionou a fazer aquela música, o período que ele viveu, as grandes conquistas e descobertas naquele período. Isso pode ser também, tá? Um fator de obra, de questão, as dores e os amores, digamos assim, que o autor teve, né? Então, o que esse autor passou? Qual é a sua vivência pessoal? É muito importante que a gente entenda isso na hora de analisar uma obra do Paz. Agora, a estrutura da música. Aí a gente começa a ouvir a música, né? Qual é o gênero? É um rock? É uma música erudita? É um forró? É uma música regional? É uma música que tenha uma estrutura, um gênero diferente que a gente nunca ouviu? Então, o gênero musical, ele é muito importante, porque cada um dos gêneros musicais, né, tem uma característica própria, uma instrumentação própria,
nós temos todo um modo de se fazer, tá? A música. Agora, a gente pode, sim, definir, né? Se é popular, se aquela música é feita para as grandes massas, ou se é uma música erudita. Lembram qual é o conceito de música erudita? Música feita para poucos. Então, é uma música clássica ou é uma música popular? Isso também a gente deve entender, tá? Uma outra coisa é a instrumentação, como eu já disse. A instrumentação é muito importante que a gente entenda, porque pode ser o peguinha que a UNB quer que a gente caia, né? Então, às vezes, um solo de um instrumento é cobrado numa prova. Então, você tem que prestar atenção naquela instrumentação. Tá? Uma vez, a UNB falou de um solo de trompete na música, não tinha trompete, tinha trombone. Uma outra vez, a UNB falou também desse solo de trompete, aí nesse caso, nessa música tinha, mas falou, olha, nesta música tal, o solo de trompete é no final da música. Cara, você tem que entender qual é a instrumentação. É claro que quando a gente tem uma música orquestral muito grande, você vai ter uma visão mais amplificada, né? Por quê? Porque aí você sabe, poxa, aquela orquestra nós vamos ter violino, viola, violoncelo, contrabaixo, piano, instrumento de percussão, instrumento de sopro. Que instrumento de sopro? Se algum instrumento de sopro chamar mais atenção, aí você vai ter que entender, né? Então, todas as vezes que a gente fala de instrumentação, é o conjunto. Você vai ter que prestar muito atenção neste conjunto de instrumentos musicais. A sua organologia, por exemplo, né? Se é um cordofone, se é um membranofone, se é um idiofone, se é um aerofone, se é um eletrofone, saber as diferenças, e tudo isso a gente consegue saber a partir do nosso livro, a partir das nossas aulas, né? Então, a gente tem aí que saber a instrumentação de cada um dos de cada uma das obras do Paz. E, cara, isso daqui é muito importante para que a gente possa fazer essa interdisciplinariedade, falar sobre os parâmetros do som, entender, por exemplo, quando se fala em dinâmica, que uma música, isso já caiu muito, 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 muito mesmo, tá? Ela é mais forte e depois ela fica mais fraca, ou ao contrário, dinâmica é forte, fraca, tá? Parâmetro intensidade. Saber, por exemplo, no andamento, que é o parâmetro duração, se teve aquela parada, qual é o ritmo da música, né? Então, quando a gente fala dos parâmetros, a gente tem que falar do timbre, tá? O timbre de tal instrumento é diferente do timbre de outro instrumento, por exemplo, a altura, né? Que o timbre do instrumento tal é mais agudo do que o timbre do instrumento outro. Por exemplo, né? Uma guitarra ela é mais aguda do que um contrabaixo. Isso a gente ouve no timbre, mas também ouve no parâmetro altura, né? Mais agudo, mais grave, mais frequência, menos frequência. Tudo isso está relacionado aos parâmetros do som. Vocês lembram quais são? Tá? Altura, intensidade, duração e timbre. É isso que nós devemos ficar atentos ao analisarmos as obras do Paz, né? Então, tudo isso aí tem uma importância muito, muito grande. Mas qual é realmente a chave do nosso sucesso? Ouvir, ouvir, ouvir. Ouvir, 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 ouvir! Cara, o pessoal às vezes fala assim, pessoal, mas eu escutei essa música já 2 vezes. Não, 2 vezes não é suficiente. Você tem que ouvir, 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 ouvir. Porque aquela música vai entrando em você, você vai percebendo a necessidade daquela música. Então, galera, quando a gente fala em música, a gente tem que ouvir, ouvir, ouvir. Quer ver a outra dica? Cara, essa dica, ela é a dica de ouro. Preste atenção.
Tan, 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 tan. Pam, 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 pam. Olha a dica. Ouvir. Ouçam a música. Ouçam a música. Olha a dica. Ouvir. Não adianta você, tá, falar que ouviu 2, 3 vezes a música. Ou, eu ouvi, você estava lá no carro e eu ouvi. Não! Pois bem, turma linda, é isso que temos que fazer. Ouvir as músicas de uma maneira crítica, ouvir de uma maneira estrutural, sabendo reconhecer cada parte dela. Agora eu gostaria de mostrar para vocês as obras do Paz. Cada obra está agora com o seu devido link. Então, gente, esta apresentação estará disponível para vocês na nossa parte terceiro período, apresentações, e aí vocês terão oportunidade e também acesso a todas as obras do Paz. Nós temos aí 13 músicas, tá? Que vão desde música erudita, vão desde música popular, vão desde folclore e manifestações culturais, que vão uma discussão sobre meio ambiente, vão discussão sobre mulheres, tá? Sobre cotas, sobre preconceitos, sobre redes sociais. Nós temos uma diversidade tremenda nas obras escolhidas para o Paz 2, ok? Espero então que todos vocês aproveitem este resto de ano, este semestre, e vamos ter realmente algumas aulas, né, extremamente produtivas. Nossas aulas, eu espero que sejam extremamente produtivas, tá bom? Então, vida longa e próspera para vocês. Como diria a filósofa Xuxa, foi bom estar com vocês, foi bom brincar com vocês. Ok, galera? Então, beijos, beijos e beijos para todos